Sabe aquele dia que você fala pouco porque tem muita informação? Pois é, nesse Bom Dia Gigante você vai saber sobre CT, finanças, também sobre base e o goleirão do Vasco destacando o melhor jogo dele com a camisa do Gigante da Colina. Confere aí o nosso Bom Dia Gigante logo depois da vinheta. Muito bom dia para você ligado no nosso Bom Dia Gigante dessa sexta-feira e com muita informação. E eu prometo que vou falar muito pouco, porque tem muita informação hoje nesse Bom Dia Gigante. Ontem à noite no nosso AVNews ao vivo, o nosso Flávio Dias conversou com Carlos Leão, vice-presidente de finanças do Vasco, e também com Diogo Dantas, ele que é o idealizador do projeto Sou Gestor Gigante. Nesse papo se falou muito desse projeto Sou Gestor Gigante e você pode conferir passando aqui em cima o card desse papo. Mas nesse papo também o Carlos Leão, que é o CEO do novo CT do Vasco da Gama, falou de como estão as obras para o novo CT do Vasco da Gama e você confere agora. Tudo parou, né? O mundo parou e a obra do CT não parou. Então a gente continua trabalhando, o muro está muito, eu vou chutar aí em torno de 70% pronto. O campo está andando, a obra no campo está andando muito bem, até acima do que a gente esperava, até mais rápido do que a gente esperava. E as estruturas modulares, a gente está tendo algum ajuste de projeto ainda, principalmente na altura. A gente estava falando de uma altura de 2,50, agora a gente vai colocar uma altura de 3 metros dentro das estruturas modulares, então isso atrasou um pouquinho o nosso projeto, mas não vai atrasar o final, a gente vai conseguir tirar esse atraso. Só que a obra andando, as doações não estão andando no mesmo ritmo da obra, e isso está preocupando muito a gente. A gente vai fazer algumas ações aí na próxima semana para tentar e para angariar mais recursos para o nosso CT, né? E se o Sou Gestor Gigante já estivesse funcionando, com certeza a gente ia lá passar o chapéu lá, porque a gente ia precisar disso. Então a gente está muito preocupado com as doações, né? Hoje, Flávio, tinha até a hora que eu estou acompanhando isso de perto, faltavam 2.100 contas para a gente ter um aporte adicional de R$200 mil. Faltavam 2.100 contas pelo site que eu vi, o meu Vascão BMG. Então, a gente também conta com isso. Isso, inclusive, é uma doação que o torcedor não mete a mão no bolso para dar, é uma doação que apenas o torcedor precisa abrir a conta no meu Vascão BMG. Então, é importante que a gente tenha essa ajuda do torcedor para manter a velocidade, para manter o ritmo das obras que a gente está tendo hoje no CT. E a maior responsabilidade de Carlos Leão no Vasco são as finanças e principalmente a questão do salário dos jogadores e funcionários. E ele falou um pouquinho sobre esse momento do Vasco e como estão sendo os trabalhos para a captação de dinheiro para pagar salários de jogadores e profissionais do clube. Confere aí. Em relação aos salários, cara, a gente, embora a gente tenha toda boa vontade dos jogadores, a gente tem toda boa vontade dos funcionários. Esse ano, a gente já pagou 2 salários relativos ao ano passado. Algumas pessoas falam, o Vasco não pagou nenhum salário esse ano. Não, é verdade que o Vasco não pagou nenhum salário relativo a esse ano, mas a gente colocou recurso para pagar o que a gente devia em 2019. Então, nós já pagamos até um pouco mais de 2 salários nesse ano relativo a 2019. E embora tenha essa boa vontade de todo mundo entender o tamanho do problema, eu acho que a gente, eu, Campelo, a diretoria do Vasco, não pode dormir tranquilo enquanto esse problema persistir. A gente tem 3 frentes importantes aí para trabalhar. A gente está tentando um fundo mútuo para tentar obter esses recursos para o pagamento de salário. A gente tem uma ação ainda que está correndo lá no sindicato interessado da CEF, da Caixa Econômica Federal. Ainda não saiu o mérito desse processo. E a gente espera que esse processo saia positivo para que a gente consiga obter esses recursos também para colocar em salário. E a gente tem uma terceira opção que vinha muito bem uma negociação moderna, nova, uma operação financeira diferente, precisa de alguns pareceres de algumas
alguns órgãos, tipo a CVM e tal. A gente vem trabalhando firme, vinha andando muito bem, até que aconteceu esse problema da pandemia. Isso deu uma reduzida, os investidores reduziram significativamente o ritmo dessa negociação, e isso acabou prejudicando a gente. Agora, qualquer recurso que entrar no Vasco hoje vai ser direcionado para pagar salários. A gente tem esse compromisso, essa obrigação, e a diretoria do Vasco não pode ficar tranquila enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não colocar as remunerações em dia. É uma preocupação nossa, e vamos ver se pelo menos uma dessas frentes sai para amenizar esse problema que a gente está tendo. E ontem também na Vasco TV teve uma entrevista com o gerente da base do Vasco, Carlos Brasil. Ele falou muita coisa e a gente vai trazer aqui as melhores respostas do dirigente. Para começar, nosso JP Escofano fez uma pergunta para ele. Vai daí, JP. Boa noite, Greg. Boa noite ao pessoal que acompanha essa coletiva na Vasco TV. Boa noite especial também ao Carlos Brasil. Eu sou o JP Escofano do canal Atenção Vascaínos e a minha pergunta é a seguinte. Brasil, de tempos em tempos a base recebe uma verba específica. Já recebeu uma da TIM, que era um patrocínio destinado ao basquete, e agora foi para o futebol de base. E nesse momento de renovação do sócio-torcedor, vai passar a receber todas as renovações do plano de norte a sul. Eu gostaria de saber o que vocês fizeram com o dinheiro da primeira verba e o que vocês pretendem fazer com essa verba que vai entrar agora. E além disso, eu gostaria de saber em qual situação do auxílio dos jogadores. Há atraso, não há? E se há atraso, de quantos meses? Um forte abraço e boa coletiva aí. Tchau, tchau. Grande JP. JP é sensacional, está sempre junto aí. Perguntas boas do JP. A verba da TIM ela é usada até todo mês, né? Na realidade. A gente usa para pagamento do centro de treinamento, a gente usa para alimentação, para os ônibus que transportam os atletas para os jogos, para os treinos. É com isso que ficou viabilizado toda essa estrutura que dá apoio aos atletas. E o que vem por aí, a gente faz um apelo para que o torcedor de norte a sul entre de sócios, para que a gente possa melhorar cada vez mais o futebol de base. A gente ainda vai planejar junto com o presidente, mas tem muita coisa para se fazer. Por exemplo, pagar a folha dos meninos, a parte de contratos de bolsa, contratos de formação, é fundamental para que a gente prossiga com qualidade, que os meninos possam treinar com tranquilidade também e possam fazer uso dessa verba, comprar um ônibus para a base, comprar uma van para a base, enfim, há muita coisa que pode ser feita com o dinheiro do patrocínio. E a gente, material mesmo, específico, GPS, a parte toda de educação física que a gente precisa diariamente, enfim, são tantas coisas, mas isso, logicamente, a gente vai sentar com o presidente, com o vice-presidente de futebol, com o diretor executivo também, para que a gente possa planejar a melhor maneira do investimento. E o Carlos Brasil também falou sobre a possibilidade do Vasco ter um time sub-23 para jogar alguns campeonatos e também jogos. Ele falou sobre essa possibilidade. Confere aí. Na realidade, eu sou um cara que defendia muito o sub-23. Isso foi fruto de uma tese minha, de uma das pós que eu fiz, onde eu fiz um trabalho comprovando que o sub-23 poderia ser um investimento para o clube e não um custo, né? O problema é que existem outras coisas que podem beneficiar ter o sub-23 e não somente ter o sub-23. O sub-23 precisa ser muito bem planejado dentro do clube, precisa ter uma estrutura para atender o sub-23. Não pode ser um encosto de jogadores, ou seja, o jogador está lesionado, bota para lá, o jogador não serve aqui, bota ali. Isso não é adequado. O sub-23 ele tem que andar de uma forma paralela ao profissional, pelo menos é o meu entendimento, e tem que ter atrás disso uma competição muito forte, para que seja benéfico ter o sub-23. Hoje não tem. Hoje, as competições sub-20 no Brasil são mais fortes que as competições sub-23. Aí você citou alguns clubes. O Atlético Paranaense, por exemplo, tem um plano para o sub-23. Ela disputa o estadual com o sub-23 e depois disputa o aspirante com o sub-23, aproveitando alguns atletas da base. Enfim, tem um projeto para o sub-23.
Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, que esse campeonato sub-23, por exemplo, só aconteceria, acho que esse ano nem acontece mais, esse ano era o último ano, e que depois ele não aconteceria mais. Então, assim, não é um projeto, muitos clubes, inclusive, acabaram com esse projeto, criaram e acabaram, porque perceberam que ele se tornou muito mais custo do que investimento. Então, a gente tem que ter um cuidado. Eu sou um defensor, até por conta da maturação dos atletas, que eu acho que eles têm que chegar no profissional mais maturados, e o clube não pode perder os ativos depois de tanto investimento. Mas, por outro lado, é preciso que haja um apoio, né? Um apoio dentro do clube e, principalmente, um apoio de CBF, federação, para que esses meninos possam disputar competições de nível. E o gerente da base, Carlos Brasil, também foi perguntado sobre a captação de jogadores, de jovens jogadores para as divisões de base do Vasco, principalmente após a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Carlos Brasil responde como está sendo feita a captação de jogadores para a base do Vasco. A gente precisa entender alguns aspectos aí. Primeiro, tá? Eu tenho batido nessa tecla dentro do Vasco. A gente tem que formar os jogadores dentro do clube e trazer jogadores de fora pontualmente, tá? Eu acredito muito mais no atleta formado dentro da base do Vasco do que no atleta contratado. Não que você não possa trazer jogadores pontualmente para dentro do clube, como eu disse, para posições carentes, para uma posição que eventualmente o jogador formado não evoluiu, não conseguiu ter uma evolução adequada, como a gente imagina, ou ainda precisa ter mais um tempo para maturar um pouco mais. Então, a gente tem que primeiro pensar nisso. Não é o ideal, tá certo? O ideal é a formação. Nós vamos privilegiar a formação. Por isso que eu sempre digo dentro do clube que é importante a gente ter uma captação muito forte, quando os meninos ainda são crianças, né? E que eles se formem dentro do clube, que eles criem identidade com o clube. A transição para o profissional, eu não tenho dúvida, será muito mais fácil. Se você pegar os jogadores vendidos no Brasil nos últimos anos por valores altos, você vai ver que esses são meninos formados dentro do clube desde 9 anos de idade, 10 anos de idade. Então é uma estatística, né? Não sou eu que estou dizendo. Então a gente tem que estar ligado nesses dados para que a gente entenda o que é melhor. Bom, aí entra uma outra realidade, né? O futebol brasileiro mudou. Hoje você trazer um jogador com muita qualificação, com 17, 18, 19, 20 anos de idade, ele custa dinheiro. Não tem como ser diferente. Então, o Vasco hoje tem um orçamento apertado, todo mundo tem ciência disso. O Vasco está se reestruturando financeiramente para que daqui a 2, 3 anos a gente possa realmente trazer jogadores contratados se houver a necessidade com a qualidade requerida. Quando acaba a Copa São Paulo, o nosso departamento de captação, que é um departamento excelente, tem mapeado praticamente todos os jogadores da Copa São Paulo. A captação fica totalmente voltada para a Copa São Paulo e acompanham todos os jogos, tanto lá como na TV. Então, todos os dados, você hoje me perguntar de um jogador da Copa São Paulo, basta 20 minutos eu te dou os dados de quem jogou. E os melhores jogadores são disputados pelos grandes clubes, e alguns com possibilidade de orçamento para compra de jogador já na base. Então, fica difícil para o Vasco hoje disputar com esses clubes que chegam lá com dinheiro e contratam um jogador. E o goleiro Fernando Miguel participou de uma live no Instagram Bahia Notícias e ele falou um pouquinho sobre a construção da imagem e também da ligação que ele tem com o Vasco da Gama nessa trajetória no Vasco desde 2018 até esse momento. Fernando Miguel falando um pouquinho e também destacando a partida mais marcante dele com a camisa do Gigante da Colina. Com vocês, o goleirão Fernando Miguel. Vou bater em cima de uma tecla que ela aqueles que me conhecem e convivem comigo, eles sempre vão escutar, construção, é tempo, é amadurecimento, é a credibilidade que vai aumentando. Claro que tem aqueles que gostam um pouco mais, tem aqueles que não gostam, tem aqueles que acham que você merece a posição que você conquistou, tem aqueles que acham que você não merece, mas é tudo construído. Eu acho que 2018, quando eu chego num clube
eu precisava demonstrar o quanto eu era importante, o quanto seria significativo a minha passagem por aqui, e não tem um outro lugar que a gente comprove isso que não dentro do campo. Então tem momentos bastante emblemáticos na carreira de um atleta e momentos que são marcantes tanto para o atleta quanto para o torcedor, que criam esses vínculos, que criam esses laços, né? Aqui no Vasco foi naquele jogo que foi emblemático para a gente contra o São Paulo, em São Januário, que se a gente empatasse o jogo ali, a gente estava praticamente rebaixado em 2018, e eu tive uma participação marcante naquela partida que nos ajudou a conquistar os 3 pontos e consequentemente encaminhar a nossa permanência na primeira divisão. Então a gente vai construindo, fico muito feliz. O carinho da torcida, o reconhecimento dela nas ruas é em todo lugar, em toda parte. No final do ano passado mesmo, eu fui pela primeira vez com a minha família curtir umas séries na terra do Tio Sam lá, e até lá o torcedor vascaíno ele me encontrava nas ruas, reconhecia tudo aquilo que a gente vinha fazendo num momento de dificuldade do clube. Então é como eu te falei, Glauber, são construções, são processos que precisam ser vividos de forma verdadeira, profunda e de lealdade. Quando existe isso, eu acho que o reconhecimento ele é natural, ele vira, às vezes ele pode demorar um pouco mais, às vezes ele pode chegar a ser valorizado, às vezes nem ser valorizado, mas o importante é a entrega com que a gente faz tudo. Então é assim que eu levo a minha carreira, foi assim em todos os clubes por onde eu passei, desde o Lajadense, Esportivo, Guarani de Venâncio Soares, Juventude, Vitória. Não vai ser diferente no Vasco ou em qualquer lugar que eu possa estar jogando, vestindo aí a camisa que eu estiver vestindo. Beleza, galera, esse foi o nosso Bom Dia Gigante dessa sexta-feira. A gente pede para você se inscreve no canal, acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola aqui no canal Atenção Vascaínos. Hoje vamos ter, da tarde, a nossa opinião do AV com Flávio Dias e à noite o nosso AV News recheado de informação para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, já que a gente trabalha e busca todas as informações para você que é ligado e conectado no nosso canal. E também nos siga nas nossas redes sociais, @avascaínos. Twitter, Facebook e Instagram, e a gente vai dar muita informação também por lá. E como último pedido, eu peço para você, se inscreve também no nosso clube de membros. Isso mesmo, nosso clube de membros, o valor é apenas R$ 1,99 e você ajuda muito o canal, que tem notícias e é independente, para fortalecer ainda mais o nosso trabalho e trazer para vocês sempre informações de primeira aqui para você ligado no canal Atenção Vascaínos. Boa sexta-feira para vocês, o fim de semana tá aí com muita informação também aqui no canal Atenção Vascaínos. Valeu, galera! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.